Até aqui, irmãos. Eu quis ler esses dois versículos porque tem a ver com fé. Todos dois vai falar de fé. E hoje foi um dia, começou abençoado, mas no final da tarde eu fiquei muito atribulada, passei um pouco mal. Mas a gente sabe que quando a gente vai trazer a palavra do Senhor, quando a gente quer fazer algo para o Senhor, o inimigo se levanta. Porque ele não quer nos ver pregando, ele não quer ver nós glorificando a Deus, ele não quer ver nós caminhando na presença do nosso Deus. Então, quando nós decidimos abrir o nosso coração e trabalhar para o Senhor, haverá impedimentos, haverá lutas, mas também é igual falou aqui na passagem, né, que nós acabamos de ler. Haverá também coisas tão grandiosas que nós veremos que aleluia, glória a Deus. Irmãos, então vamos lá. Por que vivemos pela fé e não pelo que vemos? É o título que eu dei à pregação. Viver pela fé nesses dias não. O corpo vai se desgastando, mas a certeza que um dia o espírito vai se renovando. O que acontece, irmãos? Nos dias atuais de hoje, atualmente, que nós estamos vivendo, quando vem nos falar da palavra fé, a fé é essencial para nós vivermos na presença do nosso Deus. Tudo nós dependemos da fé. Sem a fé, nós não vamos conseguir nos manter de pé. Sem a fé, nós não vamos ter força para orar. Sem a fé, como disse aqui, o nosso corpo vai se desgastando dia a dia com as coisas que nós vamos vivendo, com as frustrações do dia a dia, com o cansaço. E automaticamente, se nós não tivermos a nossa fé viva para nos manter de pé, a tendência, irmãos, é nós estacionarmos como aquele veículo se encontra estacionado ali na porta. Irmãos, esses últimos dias eu tenho tirado uma lição muito grande, vendo a igreja do Senhor tão vazia na quarta-feira e tão cheia no domingo. Isto que está acontecendo, irmãos, é um típico cumprimento da palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor fala que no final dos tempos o amor esfriaria, o homem colocaria seus interesses na frente do Senhor. Eu preciso trabalhar, eu estou cansado, eu não vou à igreja. Irmãos, isso, sabe o que se chama isso? Falta de fé. Porque quando você tem fé, você se mantém firme. Eu estou doente, eu vou para a casa do Senhor. Eu posso estar cheio de trabalho, mas o meu Deus vem em primeiro lugar. Irmãos, é muito triste a gente ver que o Deus desse século é o dinheiro. É o dinheiro, eu não tenho tempo, eu posso fazer. Sabe o que chama isso, irmãos? Falta de fé. Porque automaticamente, conforme as coisas estão acontecendo, nós estamos nos desgastando. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós vamos nos desgastando, não temos força mais para orar, para jejuar, não temos força mais para subir ao monte. E é aí que tudo começa a acontecer. Aquele que já é fraco, ele vai cada hora se enfraquecendo mais e entrando em declínio. Hoje eu já não tenho força para orar. Hoje eu já não tenho força para ler a Bíblia. Hoje eu não vou à igreja. E aí, irmãos, é aí que a fé vai indo embora. É aí que tudo começa. Irmãos, nessa noite eu gostaria muito de chamar a atenção. Esses últimos dias que eu tenho vindo aqui, olhar a casa do Senhor dessa maneira é muito triste.
vê que os cristãos não estão tendo mais compromisso com o Senhor, estão deixando os seus afazeres cotidianos tomar conta do lugar do Senhor, colocando os seus afazeres, a sua vida secular, a sua vida própria na frente de Deus. Irmãos, isso significa que Jesus está às portas. Vai haver dias, irmãos, que muitos dos que não estão aqui vão desejar estar na casa do Senhor e não vai ter mais igreja. Vai haver dias que vão ter pessoas que vão desejar ter essa palavra e não vai ter mais, porque a palavra do Senhor vai precisar se cumprir. E não é só a nossa igreja que está vazia não, irmãos. Tem muitas igrejas vazias. Você sabe por quê, irmãos? O Deus desse século é o dinheiro. As pessoas estão se deixando contaminar. Sabe pela falta de quê, irmãos? Pela falta de fé. A palavra do Senhor fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem como você ler a Bíblia sem fé? Tem como você orar sem fé? Não tem como, irmãos. Ler a Bíblia você pode até ler. Mas orar, como orar sem fé? Como que você vai orar por uma coisa, pedir a Deus algo, se você não tem fé mais? Não tem como, irmãos, não tem possibilidade. Irmãos, como que nós vamos herdar, adquirir, conquistar a salvação sem fé? Então, irmãos, olha o que está acontecendo nesses últimos dias. A falta de fé tem afastado as pessoas da presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé é o que nos mantém firmes na presença do Senhor. A fé que está dentro de nós é o que nos mantém vindo para a casa do Senhor, mesmo com as cadeiras vazias. A fé é o que nos mantém com a esperança de que hoje está assim, mas que amanhã pode não estar. E como sem fé nós vamos alcançar a salvação? Como sem fé nós vamos alcançar coisas impossíveis? Uma cura de uma doença, algo da parte do Senhor que é impossível, irmãos. Hoje eu vejo que a fé é essencial para tudo na nossa vida. A fé é tudo, irmãos. Tudo você necessita de fé. A palavra do Senhor fala que sem fé nós não vamos agradar o Senhor. E o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe. A palavra do Senhor fala mais, que se nós tivéssemos fé, nós poderíamos transportar montanhas. Nós poderíamos fazer obras maiores das que Jesus fez. E hoje eu pergunto a vocês, irmãos, nesse esfriamento que está tendo no mundo, como que nós vamos conquistar, fazer obras maiores das que Jesus fez? E hoje o Senhor nos indaga: como está a sua fé? Como está a sua fé? Você tem mantido ela acesa, irmãos? A fé precisa ser cuidada como uma planta. É dia a dia. É Bíblia, é oração. Tem uma pregadora que fala muito, sempre eu ouço ela falando. Não tem força para orar, ora sem ter vontade, não tem vontade de orar, ora sem ter vontade, não tem vontade de louvar, louva sem ter vontade. Irmãos, é necessário nós nos esforçarmos, é necessário. A fé, ela é uma chama, ela é um pavio. E nós não podemos deixar essa chama se apagar. Porque se essa chama se apagar, irmãos, nós não vamos conseguir resistir. Nós não vamos conseguir ficar na presença do Senhor. E o Senhor tem chamado a nossa atenção. Como diz a palavra dele, irmãos,
Há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Você sabe por quê? Porque poucos dos últimos dias irão ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque eles vão estar preocupados com o seu dia a dia lá fora, em correr atrás de bens materiais, em correr atrás de outras coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos já não acreditam mais na volta de Jesus. Muitos já não crê mais que Jesus voltará. E aí ele pensa assim: Jesus não vai voltar agora, então não preciso me preocupar com a minha salvação. Eu não preciso me preocupar em me dedicar a uma vida cristã. Primeiro eu vou cuidar das minhas coisas lá fora. E depois eu vou cuidar das coisas de Deus. Irmãos, outra passagem que vem à minha memória agora. O Senhor ainda disse: será que quando ele voltasse ele acharia fé na terra? Irmãos, é muito sério isso. Jesus está voltando, irmãos. E nós devemos nos preparar. Talvez a gente pense assim: há tempo ainda. E talvez já não haja mais tempo, irmãos. As coisas estão acontecendo muito rápido. O desamor, a falta de união, a falta de temor, a falta de respeito com as coisas de Deus, irmãos, está muito grande. E tudo isso vem através da falta de fé. Porque quando você perde a fé, você passa a não ter medo de pecar. Você passa a achar tudo normal. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está em comunhão com o Senhor, nós passamos a ter temor. E tudo vem através da fé. Quando você tem a fé, está ali viva, automaticamente você está cheio, você está transbordando o tempo inteiro. Então você está na fiação com o Senhor o tempo inteiro. Irmãos, eu falo que você que está aqui nessa noite, coloque, peça o Senhor mais fé, para que nós não sejamos como aquelas virgens daquele dia, que deixaram as suas lamparinas se apagarem. Às vezes a gente pensa assim: mas eu já estou fazendo tanto para Deus. Irmãos, tudo que nós fizermos é pouco. Tudo que nós fizermos é pouco. Ninguém sabe naquele grande dia quem vai e quem não vai. Mas o que importa é que nós precisamos manter a nossa fé viva. E não é só, é todo dia, irmãos. É levantar todo dia. E essa fé tem que ser trabalhada em nós todo dia, para que nós possamos manter essa chama viva dentro de nós. E muitos irmãos do nosso meio têm deixado essa fé morrer, esfriar. E lá vai esfriando e vai esfriando. E é muito triste a gente ver isso. A gente vê a casa do Senhor dessa maneira. Por que é tão fácil, irmãos? Quando alguém cai numa cama doente, você quer uma cura, você exercita a sua fé. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor cure tal pessoa. Eu preciso que o Senhor faça isso. Aí, nesse momento, você exercita a sua fé. Você ora, você busca, você jejuma. E quando o Senhor vai ali, te entrega aquele milagre, aquela cura que você tanto queria, você simplesmente deixa a fé esfriar. E parece que dá uma amnésia nas pessoas. Elas se esquecem do que o Senhor fez, do compromisso que você fez com Ele. Eu vou fazer, Senhor. Eu vou me aliançar ao Senhor. Eu vou cumprir o chamado do Senhor se o Senhor fazer um milagre. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Jesus está chamando a nossa atenção, primeiramente, não só dos irmãos, mas a minha. Isso é muito sério. A falta de fé, irmãos, pode fazer uma desgraça na vida do ser humano. Sem fé, irmãos, não tem como fazer nada. Nada, nada, nada. Irmãos, olha aqui. Nós estamos vivos pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas todo dia.
As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque se fosse olhar pelo ver do Senhor, Ele já haveria nos consumido. Mas nós estamos aqui pela graça e a misericórdia dEle. É pela graça dEle, irmãos, que nós estamos aqui. E que nós temos que tentar ser melhores todos os dias. Todos os dias há algo em nós que precisa ser melhorado. Todos os dias há algo em nós que o Senhor quer que nós mudamos. Irmãos, é muito sério tudo isso. Devemos manter a fé, como diz no texto bíblico, que podemos mover montanhas através da fé. Irmãos, qual de vocês aqui hoje acha que se orasse, no nível que está a sua fé, você conseguiria mover uma montanha? Irmãos, olha aí, o quanto isso é sério. Se a palavra do Senhor nos disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras tão grandes quanto as que Ele fez. Irmãos, eu acho que de mim mesma, por mim mesma, eu não estou praticando o Evangelho de Cristo da maneira que deveria. Porque se isso não está acontecendo na minha vida, irmãos, onde é que estão os cadeirantes que estão sendo levantados? Curas maravilhosas. Porque lá no passado o Senhor ressuscitou mortos, curou cego, curou lepra. Irmãos, e hoje, como está sendo tudo isso, irmãos? É muito difícil e muito triste. A gente fica muito triste com as coisas que estão acontecendo, irmãos. Pela fé, quantas coisas lá na Bíblia foram realizadas? Ana não podia ter filhos. Somente através da fé dela e da entrega dela, Ana foi mãe. Abraão, a esposa de Abraão, não podia ter filhos. E o Senhor Deus prometeu, e pela fé, eles receberam o milagre e tiveram um filho. Então, irmãos, quantas curas maravilhosas através da fé. Irmãos, é a fé. Sem fé, nós não vamos alcançar cura. Sem fé, nós não vamos obter milagres. Sem fé, nós não vamos conseguir nos manter de pé, irmãos. É através da fé, irmãos, que nós vamos alcançar. É através da fé. E é essa fé que o Senhor quer reavivar dentro de nós. Irmãos, sem fé, como nós vamos crer na terra prometida, na salvação? Porque é algo que nós não vemos. Irmãos, olha que coisa interessante. É mais fácil você crer no que você está vendo do que você crer no algo que você não vê. Irmãos, se você crê mais em algo que você está vendo aqui, como que está a sua fé em Jesus? Como que está a sua confiança em Jesus? Irmãos, o Senhor nos chama nessa noite. Quantas coisas tem nos abalado, quantas coisas nós temos deixado o dia a dia. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E colocando o Senhor aqui de lado. Sabe por quê, irmãos? Por falta de fé. Porque quando a nossa fé está forte ali dentro, nós não deixamos nada de lado pelo Senhor. O Senhor é o primeiro. Irmãos, até uns dias atrás, tudo que eu pensava é que eu precisava trabalhar, que eu precisava pagar minhas contas, que eu precisava sobreviver. E de um tempo para cá, eu comecei a pensar que eu preciso melhorar na presença do Senhor. O tempo está passando, irmãos. As contas vão ficar, a casa vai ficar, os bens materiais vão ficar. Mas e eu? O tempo está passando muito rápido, irmãos. Não está dando tempo. Nós precisamos
nos posicionar de verdade na presença do Senhor. Muitos irmãos, nós vamos ver muitas pessoas que eram fervorosas, sabe, na presença do Senhor, e vão deixar, vão indo, sabe por quê? Porque estão deixando a vaidade tomar conta, estão deixando eu tomar conta. Eu não posso ter um compromisso na igreja porque eu preciso fazer faculdade, porque eu preciso trabalhar até mais tarde. Irmãos, e naquele grande dia, o Senhor vai requerer de nós. Irmãos, está tudo natural. Está tudo natural, você sabe por quê, irmãos? Porque a fé está se esfriando, e conforme a fé vai esfriando, nós estamos nos perdendo. Às vezes, até quando a pessoa está tão gelada, você chega perto dela, você esfria. Nós precisamos começar a andar, irmãos, com gente que está mantendo a fé viva, a fé acesa, que não está deixando a lamparina se apagar, que não está deixando a sua fé de lado, para viver as coisas desse mundo. Irmãos, esse mundo o Senhor nos deu para nós viver aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. E o ser humano está com um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse mundo, eu quero a esse mundo. E já começa, sabe o que, irmãos? Esquecer das promessas, esquecer da salvação, esquecer do que o Senhor tem de verdade para nós. Irmãos, é tempo de nós cuidarmos da nossa salvação. É tempo de nós renovarmos diante do Senhor. E a fé que outrora dentro de nós, uma hora ela está viva, outra hora ela está quase se apagando. Porque é assim que às vezes eu me sinto. Um dia eu estou forte, um dia eu quero fazer, um dia eu quero... E outro dia a gente não quer, irmãos. E o Senhor não nos quer assim, irmãos. O Senhor quer que nós estejamos constantes. Nós precisamos praticar, irmãos. Depois que eu ouvi aquela pregadora falando, eu nunca mais me esqueci. Irmãos, ainda que você não esteja com vontade de orar, quantas vezes eu orei sem ter vontade. Mas eu sabia que eu precisava orar. Quantas vezes eu abri a Bíblia sem ter vontade, mas eu sabia que eu precisava ler um versículo da Bíblia. Irmãos, se nós deixarmos nos dominar pelo nosso eu, nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir alcançar, irmãos. Não deixa. É uma luta. É uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer as coisas fáceis. As coisas fáceis do mundo. O espírito quer coisas fortes. Quer que nós busquemos, que nós nos reservemos, que nós fujamos da aparência do mal. E é o que nós precisamos, irmãos. O mundo está contaminado, irmãos. O mundo está contaminado. Olha aqui para vocês verem, irmãos, as cadeiras estão vazias. Era para essa igreja estar cheia. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem ter um dia de compromisso com o Senhor. As pessoas só querem dar para o Senhor o resto. Elas falam que o domingo é o primeiro dia. Mas, irmãos, domingo você tem o dia todo a descansar. Quarta-feira ou um dia ou outro da semana que fosse, seria um dia cansativo, seria um dia de sacrifício. E quanto de sacrifício, irmãos, nós estamos tirando para o Senhor? Eu falo, 2 dias para mim é pouco. Mas nós somos poucas pessoas. Então não tem como. Irmãos, é muito sério tudo isso. Ver as pessoas, sabe qual que é a sensação que passa? Que as pessoas só quer Deus quando algo dá errado na vida delas. Quando vem a doença, quando vem a falta de dinheiro, quando a cidade está parada, não tem nada para trabalhar, elas vêm à procura de Deus. Quando tudo está bem, irmãos, as pessoas não querem Deus.
Elas vão lá e colocam Deus lá no cantinho. Isso é muito triste, irmãos. A gente vê tamanha falta de amor com que o ser humano está. Tamanha falta de temor. Irmãos, e olha que o Senhor não pede muito de nós. É um pouquinho do tempo dele, mas que ele seja prioridade nas nossas vidas. Eu literalmente, irmãos, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu não vou mais me preocupar tanto com essas coisas de financeiro. Agora o Senhor me chamou e agora eu quero fazer. Se tiver que não trabalhar para ir em algo do Senhor, eu vou. Porque, irmãos, não vai adiantar a gente ficar correndo atrás igual um bando de louco, nos preocupando com as coisas materiais, com as coisas do mundo. Sem a fé e sem a presença de Jesus nas nossas vidas, talvez nós podemos nadar e morrer na praia. Irmãos, eu vejo que nesses últimos dias, a fé é necessária. Nós reavivarmos ela. Nós reavivarmos ela, irmão. Ela precisa ser reavivada. Sem a fé viva, nós não vamos conseguir obter a vitória. Nós não vamos conseguir obter conquistas. Irmãos, conquistas no mundo são passageiras. Conquistas para o Senhor são eternas. O Senhor está lá do céu, olhando por nós e vendo realmente que tipo de cristãos nós estamos sendo. Se nós estamos fazendo algo para melhorar de verdade, tentar ser melhor e nos entregando, irmãos. Servir a Deus não é se entregar pela metade, não, irmãos. É entrar mesmo de peito e falar: Senhor, é isso aí. E está disposto a encarar as consequências. Irmãos, não é fácil servir o Senhor. Não é fácil quando você se coloca na brecha ali para o Senhor fazer da sua vida o que Ele quer. Porque muitas pessoas, irmãos, estão vindo para a igreja e colocando uma imposição a Deus. Eu quero assim, Senhor. Mas é tão bonito quando você fala para Deus: Senhor, eu quero viver os seus sonhos, não os meus. Porque eu sei que os seus sonhos são melhores que os meus. E eu aprendi muito com isso, irmãos. O dia que eu falei com o Senhor, que eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu quero viver os seus sonhos e não os meus sonhos. Eu comecei principalmente a ver uma diferença na minha vida espiritual, mas eu também vi providência na minha vida financeira. Eu vi trabalho aparecer e às vezes eu estava ficando doida me preocupando com isso. E eu falei com o Senhor que eu não quero me preocupar com isso mais. Que agora chegou o momento de eu me preocupar com o reino, com as coisas dele. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Irmãos, é muito importante nós não deixarmos nos abater. Porque automaticamente quando a gente faz uma aliança com o Senhor, a gente vem para a presença dEle todo dia. Você vem para o culto, você pensa assim: nossa, chegar lá eu vou encontrar todos os irmãos. Nós vamos, estar unidos, nós vamos buscar juntos. Aí você chega aqui e você toma esse baque. Mas cadê os irmãos? Então, irmãos, é necessário a nossa fé manter-se viva e nós nos mantermos na constância. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação é individual. A minha salvação não depende do meu esposo. A sua salvação não depende do seu esposo. A minha salvação não depende dos meus filhos. Não depende do meu pai, não depende da minha mãe. A nossa salvação é individual. E é nós que temos que buscar por ela. É nós que temos que lutarmos por ela. Como diz a palavra do Senhor, naquele grande dia, um será levado e o outro será deixado. Irmãos, é tempo de nós firmarmos os pés e reavivarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Conclusão: nunca perca a fé, por mais difícil que seja. Nunca deixe a chama se apagar. Sem fé não podemos fazer nada. Irmãos, sem fé você não vai ter desejo de fazer nada, irmãos.
E como que nós vamos tentar reavivar essa fé? Lendo sempre a Bíblia. Tira um tempo do seu dia, irmãos. Que seja 30 minutos, que seja 10 minutos. Ore ao Senhor. Entra ali na sua intimidade, tira um tempo do seu dia para falar com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. A oração faz toda a diferença na nossa vida. Eu falo ainda na minha pouca força. Todo dia eu tenho um horário que eu não consegui ter um horário fixo de oração. E um dia a Yasmin tinha muito medo de dormir sozinha e não conseguia dormir. A gente, trabalhou ali para o Senhor. E toda vez que a gente faz algo para o Senhor, a batalha vem depois e parece que suga tudo da gente. E a gente fica vazio. E a gente precisa vigiar mais ainda. Porque quando a gente faz para o Senhor, quando a gente trabalha para o Senhor, é aí que o inimigo vem mesmo, tentando tirar a nossa fé, tentando nos esvaziar, tentando nos atrair com coisas do mundo. Irmãos, então o momento é de nós nos levantarmos. Irmãos, não coloque nada de trabalho, nada na frente do nosso Deus. Não faça isso, irmãos. Dedique o seu tempo a Deus. Nós não podemos ficar na igreja, irmãos, pensando assim, eu vou para a igreja ou eu vou trabalhar? Não faça isso com o Senhor, irmãos. O Senhor é um Deus que nos sustenta em qualquer situação das nossas vidas. E Ele nos pede muito pouco. E nós precisamos nos doar para o Senhor sem que nada nos impeça, irmãos. Eu vou para a casa do Senhor, ainda que seja sem força, ainda que seja arrastando. Irmãos, hoje, antes de eu vir para o culto, eu passei tanto mal, mas tanto mal, que eu falei com o Senhor: Senhor, eu não vou conseguir levar a tua palavra. E eu vim pedindo ao Senhor misericórdia. E eu vim pedindo ao Senhor para que tivesse misericórdia com as nossas vidas. Temos enfrentado muitas batalhas espirituais em casa. O inimigo não está brincando, irmãos. Então mantenha a sua fé viva. Vigie com muitas coisas. Porque o que o inimigo quer agora, irmãos, é acabar de esfriar a igreja. Sabe por quê, irmãos? Se a igreja esfriar toda, ela não vai subsistir. E é isso que o inimigo quer. Nós precisamos nos fortalecer, manter a nossa fé viva, para que nós possamos tentar trazer aqueles que estão frios na presença do Senhor para a casa do Senhor. Só que se nós estivermos fracos espiritualmente, nós não vamos conseguir. Por isso que a chama da nossa fé tem que estar acesa. Chegou aqui, irmãos, está vazia a igreja, faça da mesma maneira.
Sabe por quê, irmãos? Porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. É esse o propósito. O propósito é esse, fazer para o Senhor. E é sempre o melhor, irmãos. Ainda que você esteja com seu coração partido, com sua alma batida, angustiada, enquanto você está se deslocando, o Senhor está vendo. E enquanto você está se doando para Ele, Ele também vai se doar para você. Vai se doar para resolver um problema na sua casa, para algo que você deseja. Porque é assim, irmãos. Não é que seja uma troca. O Senhor nos entende, Ele sabe as nossas necessidades. Irmão, se eu fosse olhar para mim, eu não estaria aqui. Eu tinha todos os motivos para não querer adorar o Senhor. Mas eu falo, os sonhos de Deus são melhores que os meus. O trabalhar do Senhor, irmãos, nunca é igual ao nosso. Nós podemos traçar um plano, mas o Senhor sempre tem o melhor para nós. Ele sempre tem caminhos que às vezes a gente vai passar por ele e não vai entender. Mas sempre Ele tem o melhor para nós, irmãos. Então, o que eu quero frisar aqui nessa noite, não deixe, ainda que você se fique desanimado, você saiba que automaticamente, quando você está desanimado e você ora ao Senhor, Ele te dá uma porção de ânimo. Se você está triste, desmotivado, e você continua firme na presença dEle, Ele te dá uma porção de alegria. Então, nosso Deus é fiel, irmãos. Quando você se coloca na dispensação dEle, não vai haver falta de nada. A fé, irmão, lembre-se, através da fé, não há problema grande, não há impossível. Como se você estiver com a fé viva, tudo pode, você pode tudo no seu Deus, no nosso Deus que nos fortalece. E Ele está conosco, como a palavra dele fala. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Então, irmãos, estejam com o Senhor, não pela metade, mas de corpo e alma. É difícil? Não é fácil, mas é gratificante. É maravilhoso servir ao Senhor e saber que quando você tem uma dificuldade, você tem um problema, quando você tem o Senhor como auxílio, Ele vem ali, trabalha aquilo, você olha e fala assim, nossa, eu não vou conseguir resolver. E o Senhor vem ali e coloca tudo em ordem para a gente. Mas, irmãos, para isso, a fé precisa estar ativa. Irmãos, a fé é a chave. A chave de tudo isso aqui é a fé. Vou voltar lá no 7 que vai dizer, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Lá no capítulo 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, irmãos, é através da fé. Você não está vendo, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor está agindo. Você não está vendo, mas o Senhor está aqui nessa noite. Você não está vendo, mas agora há anjos trabalhando para lá e para cá, cortando laços. O Senhor está repreendendo espírito de morte, espírito de doença, espírito de acidente. Você não vê, mas o Senhor trabalha. Às vezes você está andando na rua e o Espírito de Deus vai lá e te dá um livramento. Porque o nosso Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. E você só vai conseguir pela fé. Você só vai conseguir se você manter a sua fé viva. E nós precisamos manter a fé viva para alcançar das mãos do Senhor a salvação.
Sem fé, irmãos, nós não alcançaremos a salvação, porque nós não a vemos. Nós não vemos a terra prometida. Como nós vamos? Nós precisamos crer que ela existe, que o Senhor nos galardoará, que o Senhor irá cumprir a promessa nas nossas vidas, mas através da nossa fé. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor nessa noite. Agrada-te do Senhor. A palavra do Senhor fala que ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda, pequenininha, agrada-te dele nessa noite. E pede a ele para que reaviva a sua fé nessa noite. Pede a ele, entra na brecha com ele, porque o Senhor quer fazer, irmãos. E sabe o que acontece? Quem está aqui vai receber. Quem não veio não vai receber. Porque as porções estão sendo liberadas para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor. O Senhor está trabalhando. Se você crê, você vai sair daqui nessa noite com a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço pela minha oportunidade, irmãos, porque até aqui eu creio que o Senhor trabalhou, que o Senhor falou ao meu coração. Se eu passar daqui já não é mais do Senhor. Eu quero somente fazer uma oração com os irmãos em nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Meu Deus, e nessa noite, Pai, eu quero colocar cada irmão nas tuas mãos. Pai, cada um que veio aqui, Pai, tem uma necessidade. Meu Deus, cada um que se deslocou da tua casa nessa noite, o Senhor sabe a condição. Pai, a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa, meu Deus, ser melhor todo dia. Todo dia, Pai, há algo em nós que grita, que, meu Deus, para que nós possamos ser melhores. Meu Deus, e nessa noite, Pai, eu entrego essa igreja nas suas mãos. Eu entrego essas vidas nas suas mãos. Eu entrego a família dos teus filhos nas suas mãos. Que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa ir de encontro à necessidade dos teus filhos, Pai. E que os seus filhos possam nessa noite, Jesus, entender o verdadeiro significado de servir ao Senhor. Porque sem fé, meu Deus, nós não vamos conseguir de verdade. É a fé que vai nos levantar todo dia para orar. É a fé que vai nos